Amigos, sejam muito bem-vindos para este vídeo. Vamos falar sobre um assunto bastante impactante, mas antes disso quero notificar a respeito da minha saúde. Como vocês que já assistiram o anterior já sabem, eu quero externar aqui minha gratidão a Deus pela vida das doutoras Alba, Aline, Dr. João Rodrigues e outros médicos lá do HU, como também estender essa gratidão ao Dr. Tito, que trabalhou também na tentativa de resolver. E eu agradeço a Deus pelo seu amor por mim demonstrado através das doutoras Aline e Alba, que demonstraram muita competência, e se não fosse a insistência da doutora Aline, eu não teria detectado esse mal, que eu espero ficar livre em breve. Então, com isso está aqui minha gratidão, todos sejam bem-vindos. Eu quero notificar para vocês a questão que a palavra de Deus mostra, né? Começando aqui com o que diz a palavra de Deus em Carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus, onde o escritor ele registra a questão da criação, de que como nós cremos, né? Porque tudo que existe veio do nada. E até a própria ciência defende isso, que todas as coisas vieram do nada. Antes de existir algo, não existia nada. Aqui diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então está aqui Hebreus 11:3. Quero fazer menção de um acontecimento que surgiu agora, né? Em dezembro de 2021, a NASA lançou no espaço um super telescópio muito potente, chamado James Webb, né, para estudar a atividade inicial do universo. Para vocês terem uma ideia, antes eles lançaram um outro muito potente também, chamado Hubble, e as contestações do Hubble já deixou os cientistas um pouco desnorteados a respeito das suas teorias. E eles, que achavam que houve uma poeira cósmica no período da explosão, da suposta explosão do Big Bang, também viram que através do Hubble que essa poeira cósmica persistiu até muito tempo. Quer dizer, então a teoria que houve uma explosão, que a poeira cósmica não estava relacionada à explosão. Mas melhor ainda, quando lançaram o James Webb, ele alcançou uma distância de 13 bilhões e 800 milhões de anos-luz. É muita potência, né? Não, ele não alcançou isso, né? 13 bilhões e 800 milhões é o período, a distância do suposto, a distância e o tempo, né, do suposto. Quer dizer, se nós chegássemos a enxergar a 13
bilhões e 800 milhões, nós veríamos essa explosão. Como alguém diz assim, quando uma estrela se muda, alguma coisa acontece, alguém diz assim, viu uma estrela se mudar e desaparecer, e alguém disse, não, isso aconteceu há milhões de anos, é que nossos olhos viram agora. Então, essa explosão também, se nossos olhos alcançassem 13 bilhões e 800 anos, viríamos, né? 800 milhões, 13 bilhões e 800 milhões. Aí nós vemos que o James Webb não chegou a isso, chegou a 13 bilhões e 100 milhões de anos-luz. Só que houve uma surpresa para ele, para eles, né? Porque eles falavam que só existiu hidrogênio, né? O hidrogênio, após a explosão, e que não tinha como, 700 milhões de anos depois, já ter se formado todas as coisas que eles viram pelo James Webb. Então, há 13 bilhões, né? 13,1 bilhões de anos eles viram oxigênio, hidrogênio, gás hélio, os metais pesados da natureza, muitos elementos que na teoria da grande explosão, do grande tiro, né, não estava na cabeça deles que nesse período já existiam todos esses elementos. E aí isso deu um nó na cabeça deles, né? Eu vejo até um pouco de falta de honestidade porque tiraram o foco do James Webb do universo e começaram a estudar planetas, sistemas solares diversos, como se não quisessem se aprofundar mais no assunto da questão do Big Bang. Né? O Big Bang já foi defendido até por entidades religiosas, né? Como sendo uma das coisas que não atrapalharia a fé em um Deus único. Mas a gente sabe que o problema desses religiosos que falam isso não é Deus, é a Bíblia. Eles não querem que a Bíblia esteja certa. Até eles querem, né? Só os ateus é que querem que Deus não exista. Mas esses outros grupos religiosos querem que a Bíblia não seja a palavra de Deus. E aí eles aprovam essa teoria do Big Bang. Até o James Webb viu, bem próximo da dita explosão, algumas galáxias, né? Isso foi posteriormente, já formadas com todos os seus astros e elementos, sistemas solares nela. E ficaram atônitos. Não havia como aquele estar ali já pronto, numa distância tão pequena da explosão. Porque, segundo eles, o nosso planeta levou tempo e o nosso sistema solar também para se formar, levou milhões, bilhões de anos, né? Então, a coisa ficou meio difícil para eles, né? Para as suas constatações. Aí põe em xeque, né? Essas ideologias cosmológicas dos cientistas, né? Eu quero avisar que não sou físico, não sou cientista, sou apenas um estudante, teólogo das escrituras, né? E pastor de igreja, mas eu achei que essas informações são muito precisas, principalmente para o povo de Deus. Então, o James Webb, que chegou a alcançar 13 bilhões e 100 milhões, para a gente ter uma ideia dessa questão de ver uma coisa no espaço
e que isso aconteceu há milhões de anos, nós temos a ideia seguinte: o Sol, por exemplo, o Sol que está a 140 milhões e 600, né? A 140 milhões e 600 mil quilômetros da Terra. Se o Sol, o que aconteceu no Sol, a gente só consegue ver a cerca de 8 segundos, né? Então, é, com 8 segundos, mais ou menos, é que a gente estará vendo. Se o Sol se apagar, ainda passará 8 segundos para nós a sua luz chegando aqui. Então, é uma questão de velocidade da luz. É esse o entendimento que temos que ter, né? É tanto que essa questão de extraterrestre fica muito difícil. Alguém diz, não, esses seres, esses discos voadores estão a muito distante daqui, mas seria quase impossível eles terem uma velocidade, né? A não ser uma tecnologia de transferência, né? Mas até por viagens é impossível. É tanto que eles querem colocar essa questão de vida no outro planeta mais para próximo, né? Vamos dizer, lá em Marte foi visto alguma coisa que quer dizer que tem vida, que pode ter vida naquele planeta, outro já teve, ou alguma coisa semelhante. Então a gente entende aí que as coisas, nós acreditamos, irmãos, que o James Webb fez eles entenderem que o sistema já era completamente maduro, já estava tudo feito, completado há 13 milhões há 13 bilhões e 100 milhões de anos atrás, né? Anos-luz, né? Que é a distância. Um ano-luz é o período que a luz percorre um ano, para vocês terem ideia dessa distância. A luz tem 300 mil quilômetros, né? Percorre. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. Imagine aí quantos segundos tem um ano e veja aí quanto para ver uma coisa que aconteceu há um ano, a distância, né, que a luz percorre para que seja vista. Então, imagine 13 bilhões e 100 milhões, né, que telescópio potente, né, a NASA reproduziu, colocou no espaço, fez uma espécie de proteção para que ele não seja atingido, danificado por raios solares. E foi uma coisa espetacular. Mas eles não tiveram assim muita atenção, né? Não deram muita atenção para os fatos com relação ao o suposto Big Bang, né? Então a gente sabe que nós como cristãos, nós sabemos que o mundo, que Deus fez todo o universo, segundo o relato bíblico, né? Há 6.000 anos atrás, aproximadamente. Então Deus tem poder de ter feito todas as coisas e a luz de que está a bilhões de anos-luz daqui já chegando aqui. É uma coisa que o Senhor Jesus falou em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque as pessoas que não acreditam no que a Escritura diz também não acreditam no poder de Deus. Ora, vamos raciocinar. Deus fez Adão um bebê e Deus ficou ali dando suquinho a ele, mingau, papinha, para ele crescer. Não. Deus já fez Adão adulto. Se fosse algum cientista ou médico da época, por exemplo, fosse lá na época examinar Adão, eles veriam que Adão já era um homem de 25 anos, não é isso? Então Deus tem o poder de ter feito o homem já adulto. Adão com todas as propriedades no corpo de um adulto.
Assim como também ele já fez o universo completo. Nós temos, amigos e irmãos, né, informações interessantes sobre o planeta Terra, né, sobre os métodos de datação, que o povo hoje só quer aceitar o método de datação do carbono 14, né? O carbono 14 é o método de datação mais respeitado pelos mundo científico, porque é o método que eles acham, né, que é mais provável para que sustente essa narrativa, né, que eles acreditam. Mas nós temos, é interessante que nós vemos que os polos da Terra são achatados, né? O polo norte e o polo sul, né? E a gente sabe que isso ocorre por causa do magnetismo da Terra. Ele achata nos polos e enlarguece nos lados, né? E a gente sabe que isso ocorre por causa da rotação, né? E junto com o magnetismo. E esse achatamento ele tende a ir aumentando. E aí, o cálculo desse achatamento, do que aumenta anualmente, é justamente o que nós vemos, né? Calculado 6.000 anos, segundo estudiosos, né? Físicos. Se a Terra tivesse pelo menos 200.000 anos, ela já estaria igual um prato em cima do outro, né? Assim, achatado, devido a esse movimento de rotação e como também o magnetismo da Terra. O gás hélio, por exemplo, ele tem uma quantidade anual e a quantidade que existe de gás hélio na natureza é exatamente demonstrado que está em ajuntamento há 6.000 anos, aproximadamente. Então, aí alguém diz, mas esse método de datação, né, não pode ser constante, né? A Lua que se afasta 3 centímetros por ano, né, da Terra. Imagina onde ela estava há 1 milhão de anos, onde estaria a Lua, e se esfregando na Terra praticamente, já que ela vai se afastando. Então, tem coisas que não dá para explicar. E o